Nessa noite, então, irmãos, nós vamos falar a respeito de Obadias. A Bíblia nos fala alguns personagens que nós vemos são nomes que se repetem, ou seja, existem vários personagens com o mesmo nome. Mas nessa noite eu quero falar em específico de Obadias, não o profeta Obadias, mas falar sobre Obadias, um mordomo do rei Acabe. Alguns irmãos já escutaram um tempo atrás, quando eu iniciei as lives que eu contei, só que eu contei lá no meu perfil, muitos não conseguiram acessar, né? E eu quero trazer também algo de Deus também, que Deus colocou no meu coração a respeito dessa palavra aqui, que é a respeito da lei da semeadura. O que a palavra do Senhor nos fala a respeito disso? E muitas vezes Deus usa pessoas simples, pessoas que... quando nós vamos falar de Obadias, aqui ele era um mordomo do rei Acabe. Embora nós sabemos que o mordomo ele gozava de certos privilégios e responsabilidades, porque ele tinha a alta confiança do rei, porque ele estava ali no palácio. Então os mordomos tinham uma grande responsabilidade onde eles estavam inseridos, quer seja... por isso nós vemos ali Neemias como copeiro do rei, ali já... aos reis da Pérsia e Média, mas uma outra cultura. Aqui estamos falando no povo de Israel. De qualquer modo, Obadias aqui, ele tinha uma grande responsabilidade e ele tinha um grande compromisso de atender no palácio do rei Acabe. Quando nós falamos na história do povo de Deus, e algumas lições bíblicas agora estão falando muito da história do povo de Israel, então é importante acompanhar. Mas nós falamos especificamente a respeito do rei Acabe de Jezabel, que após a divisão do reino, após a morte de Salomão, né, e que o reino ficou sob seu filho Roboão, e que ali houve também uma divisão neste reino, houve uma parte do reino, 2 tribos ficaram ao sul como tribo de Judá, e mais as 10 tribos ao norte como o reino do norte. E esse era chamado como o reino de Israel. E dessas tribos do norte nós temos um reinado específico, que é o reinado do rei Acabe. O rei Acabe se casa então com uma mulher cirofenícia ali, Jezabel, que traz toda essa cultura. Ela era uma sacerdotisa inclusive, então ela traz toda essa idolatria para dentro do reino, para dentro do povo de Deus, ali cultuarem a Baal, Astarte, Astarote, todos esses deuses. E nós sabemos que esses deuses da cultura caldeia eram deuses que exigiam sacrifícios humanos, tinham várias questões de crueldade, inclusive o sacrifício de crianças era realizado nesse período aqui também. Então haviam várias maneiras com que havia uma adoração a Baal e aos postes ídolo, aos lugares altos. Quando a Bíblia fala muito lá no livro de Juízes, você vai encontrar muitas expressões como lugares altos ou postes ídolos. São lugares onde se fazia uma certa adoração a divindades. E Jezabel traz tudo isso, não só traz para o reino de Israel, porque isso já estava sendo trazido há muito tempo. Aliás, o povo de Israel foi algo que precisou passar pelo cativeiro na Babilônia para poder se libertar completamente da idolatria. Mas isso foi algo que após o povo conquistar ali Canaã, não conseguiu terminar com a idolatria da região, né? Se misturou com muitas vezes aqueles povos ali, trouxeram a idolatria para dentro do povo de Deus, mantiveram. Então isso foi algo que atrapalhou muito e fez o povo cair por diversas vezes. Mas Acabe e Jezabel, eles vão instituir a idolatria para o povo de Israel, para o reino do norte. Então a idolatria passa a ser uma instituição agora. Há uma instituição ao culto Baal, uma instituição aos cultos que nós vemos aqui, a essas divindades estrangeiras, essas divindades desses deuses pagãos. E o povo de Deus ali está sendo corrompido. E Jezabel vai promover uma certa cruzada, ou seja, ela vai promover uma caçada aos profetas de Deus. Ela vai promover algo que vá para destruir o povo de Deus, para destruir os profetas do Senhor. Então isso é algo terrível que acontece no Reino do Norte. Mas Deus, como sempre tem os seus, Deus sempre tem um remanescente fiel, Deus sempre tem alguém que realmente serve a sua palavra, Deus sempre tem pessoas que estão ali sinceras no servir o seu nome. Deus tinha e contava com um mordomo dentro da casa de Acabe.
dentro do Palácio Real. A irmã Magda Machado também já está conosco aqui. Deus abençoe, querida. E nessa noite nós vamos ver lá na Palavra do Senhor, nós vamos estudar um pouquinho a respeito dele, falando a respeito do que profetizou o profeta Elias no primeiro livro de Reis, a respeito da seca, que sob a palavra dele não haveria chuva sobre a terra, até que ele profetizasse novamente. E a palavra do Senhor nos diz que não houve chuva sobre a terra, não houve chuva sobre a região de Israel. E o que acontece com isso? Acontece uma grande carestia, uma grande seca, uma grande fome por não haver chuva. Então, como não havia chuva, não havia colheitas em suficiência, havia uma grande escassez de alimento, de água nessa região. Então foi algo tremendo que aconteceu. Então Elias profetiza e Deus manda ele vai para o arroio, e lá daquele arroio do Querite, quando seca, ele vai ser sustentado por a viúva Sarepta. Então eu já falei aqui, já fiz uma live falando sobre o profeta Elias, né, que quando a gente acha que não pode piorar, piora um pouquinho mais, que ele está naquela situação ali, sobrevivendo da parte de Deus, então vai sobreviver da mão de uma viúva ainda, de uma terra estranha. Então tudo é algo que Deus trabalha através da vida dos seus servos. Mas quando Elias achava que não tinha ninguém, talvez, mais para falar da palavra de Deus, Deus tinha conservado em Israel os seus servos. E a palavra do Senhor nos diz, lá no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, aqui nos diz o seguinte: E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Então havia uma grande fome por esta seca que estava ocorrendo. E Acabe chamou Obadias, o mordomo. E Obadias temia muito ao Senhor. E aqui nós temos uma palavra-chave. Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, e escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. E disse a Acabe a Obadias: Vai pela terra de todas as fontes de água e todos os rios, porque se achemos erva, para que a vida conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privando os animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte pelo caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. E estando, pois, Obadias já no caminho, eis que Elias encontrou, e conhecendo ele, prostrou-se ao seu rosto e disse: És tu, Elias? E ele respondeu: Eu sou. Vai e dize ao teu senhor, e eis que Elias está aqui. E a palavra do Senhor nos continua falando a respeito aqui de Obadias, nesse encontro com o profeta Elias. Por quê? Porque Acabe havia falado com o seu mordomo que, como estava acontecendo aquela seca, e o mordomo ele tinha uma responsabilidade no palácio real de também não só cuidar do palácio ali, das situações perante o rei, mas também ele tinha a responsabilidade de saber do cuidado com os animais que estavam ali também. Então o rei Acabe diz para Obadias o seguinte: olha, você vai por um lado, eu vou por outro, e nós vamos procurar se há pastagem para os animais, para que esses animais não venham a morrer de fome. E o Obadias ele vai nesse caminho, ele vai encontrar, só que no caminho ele encontra logo quem? O profeta Elias. O profeta que havia profetizado, estava fora, que Acabe estava procurando, inclusive fora da região, Acabe estava procurando o profeta Elias. E aí quando Obadias se encontra com Elias, Obadias se espanta, né? E ainda fala para o profeta ali: mas não sabia que eu estava sustentando os profetas do Senhor, 100 profetas, aqui como diz a palavra do Senhor, de 50 em 50? Então Obadias, ele se arriscou muito em fazer isso. Ele fez algo que talvez ninguém naquela época tivesse a coragem de fazer, que era sustentar os profetas do Senhor em um período de seca, porque não havia alimentos. Então havia uma escassez muito grande de alimentos, havia uma escassez muito grande naquele período, e esse mordomo, ele teve esse temor a Deus. Como eu falei aqui no versículo 3, nós temos algo muito chave aqui, que é quando diz que Obadias temia o Senhor. E nós encontramos que quando ele conversa com o profeta Elias, quando ele encontra o profeta Elias, que ele fica apavorado: e agora eu encontrei o profeta Elias, né? E a cabeça de Elias está a prêmio aqui, e como é que vai ser? Então Elias fala com ele,
diz que ele organiza esse momento que ele vai se encontrar com o rei Acabe. Então Obadias teme ao Senhor e ainda diz: olha, meu Senhor, eu temo ao Senhor desde a minha mocidade. E aqui a palavra do Senhor nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Obadias era um homem sábio, era um homem que temia Deus. E temor a Deus não é medo, é amor e respeito pelas coisas de Deus. Então, como Obadias temia o Senhor, ou seja, amava a Deus, desde a sua mocidade, desde a sua juventude, ele procurou zelar e cuidar com esses profetas. Por quê? Porque os profetas do Senhor estavam sendo mortos a mando de Jezabel. E o próprio Elias estava sendo perseguido. E quando Elias volta, quando o Senhor diz para Elias: vai, te mostra Acabe novamente, que agora darei chuva sobre a terra, e ele vai se promover esse encontro, ele encontra com o Obadias. E o Obadias aqui então fala com o profeta, né? Porventura não te disseram, meu Senhor, lá no versículo 13, que o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os quais sustentei com pão e água? Então, aqui Obadias está falando ao profeta Elias o que ele havia feito nesse período, nesses cerca de 3 anos e meio, no qual não havia chuva sobre a terra, que Elias havia profetizado. E Obadias teve uma atitude de coragem, teve uma atitude de conservar esses profetas, de zelar por esses profetas e esconder. Imagine o risco que Obadias estava passando em fazer isso. E não só o risco, imagina sustentar 100 profetas. E aqui esses profetas, havia também aqui, que já havia iniciado lá com Samuel, a escola de profetas. O que era a escola de profetas? Era quase que um seminário teológico para a época. Era um local onde, e haviam 3 locais, né, que era Gilgal, se eu não me engano, Jericó, que tinha esse lugar onde o povo buscava, onde haviam locais onde o povo estudava das leis do Senhor. E eles não só estudavam, mas eles procuravam ter experiências com Deus. Nós vemos isso, e quem consolida essas escolas de profetas, nós vamos ver muito sobre Elias e principalmente sobre o profeta Eliseu. Inclusive nós temos uma passagem do profeta Eliseu no qual ali que eles estão procurando ampliar aquele espaço. Nós temos um momento onde há fome, onde eles procuram uma erva para comer, acabam utilizando uma erva que é venenosa, e o profeta ora. No momento que eles estão tentando aumentar o espaço onde eles estão ali, que o machado cai sobre a água. Então nós temos momentos onde se fala dessas escolas de profeta, que eram lugares onde se estudava da palavra de Deus. E o que o Obadias fez? Ele pega desses filhos dos profetas, como diz a palavra do Senhor, ou esses homens que estavam dessa escola de profetas, esconde 100. Ele coloca 50 em uma caverna e 50 em outra. E aí você imagina, durante 3 anos e meio, o que Obadias fez para sustentar, o que um mordomo teria condições suficientes para sustentar 100 profetas durante 3 anos e meio nestas cavernas, e a Bíblia diz que alimentou com pão e água. Ou seja, ele trazia alimento, ele trazia água para que esses profetas fossem alimentados e para que esses profetas sobrevivessem também à fúria de Jezabel, à fúria de Acabe, para não perderem a sua vida. Então, Obadias, a Bíblia não nos fala muitas coisas a respeito dele. A passagem principal que eu encontro é esta passagem aqui do livro de 1 Reis, capítulo 18, que fala sobre este homem, o que ele fez. E nesse diálogo com o profeta Elias, ele fica com medo que Deus translade Elias, que quando ele vai falar com Acabe, Elias saia daquele lugar, que Deus tome Elias. Mas Elias diz: não, pode ficar tranquilo, pode organizar o encontro, porque eu vou me apresentar perante Acabe. E assim Elias faz. Mas o personagem central de hoje não é Elias, é Obadias. E Obadias significa servo do Senhor, servo de Jeová. Então este homem que teme ao Senhor, e a Bíblia diz aqui, teme ao Senhor desde a sua mocidade, teme ao Senhor desde a sua juventude, alguém que fez algo em prol da obra de Deus, alguém que fez algo em prol da obra de Deus quando ninguém talvez estivesse pensando em fazer. Obadias sustenta então 100 profetas da escola de profetas neste período onde há uma grande fome, onde há uma grande escassez e onde há uma grande perseguição. Então ele foi um homem que teve muita coragem em fazer este trabalho. E aí a Bíblia não nos fala muito mais a respeito de Obadias, o que aconteceu com ele. E eu vou citar a palavra do Senhor
já no livro de segundo livro de Reis, no capítulo 4, versículo 1 em diante, que nos diz o seguinte: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e que veio credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E disse ela: Que te eu de fazer? Declara-me que tens em casa. E a tua serva diz: Não tem nada senão uma botija de azeite. O que tem a ver uma passagem com a outra? Eu acho que a irmã divagou aí, né? A irmã saiu da mensagem. Não, eu quero te mostrar pela palavra do Senhor que quando nós plantamos no reino de Deus, sempre haverá uma retribuição da parte do Senhor. Deus nunca se esquece do plantio que você faz na obra do Senhor. Deus retribui aquilo que você faz em Deus. Aquilo que você fez pela obra de Deus, em amor, em temor ao Senhor, Deus retribui. O que diz essa palavra e o que tem a ver, na verdade, com esse texto? Nós encontramos no livro de Flávio Joséfo, que é um historiador judeu do 1º século, no qual nós temos muitas informações a respeito deste período histórico e depois, posteriormente, da história do povo de Israel. Esse livro aqui é bastante importante. Eu aconselho que quem puder adquira. É uma obra, é um tomo muito grande, com bastante volumes, extenso, mas que vale a pena. Ele é um livro que colabora muito com os textos bíblicos. E aqui no capítulo 2 aqui deste livro nos mostra que esta viúva, o Flávio Joséfo, historiador judeu, ele dá uma citação. A viúva de Obadias, mordomo do rei Acabe, veio a dizer ao profeta que, não tendo meio para restituir o que o seu marido havia emprestado para alimentar os 100 profetas, como Eliseu deveria saber, ele salvara da perseguição de Jezabel. Os credores queriam tomá-la como escrava e também seus filhos, e por causa desta dificuldade que se encontrava, recorria a Eliseu para rogar piedade dela. E aqui a palavra, aqui neste livro nos dá esse relato a entender que esta viúva do capítulo 4 da palavra do Senhor, aqui do livro de Reis, é a esposa de Obadias. E aqui que eu quero falar a respeito de que Deus paga a conta. Quando você faz algo em prol da obra do Senhor, Deus restitui. O que é importante falar sobre a vida de Obadias, esse homem que era um servo de Deus, que temia o Senhor, e a Bíblia diz que ele temia o Senhor desde a sua juventude. Embora eu não tenha no texto bíblico esse fato em si, o historiador Flávio Joséfo, ele colabora com essa expressão, nos dá a entender que nesta época nós sabemos que desde da história do povo judaico, que havia também formas de escravidão. E uma das formas da escravidão era escravidão por dívidas. Então, se alguém contraísse uma dívida e não pudesse pagá-la, os seus filhos ou parentes também poderiam ser levados como escravos até que a dívida fosse quitada, ou por um período de 7 anos. Então, haviam alguns tipos de escravidão que a Bíblia fala, e essa escravidão, diferente da escravidão que nós conhecemos, inclusive no Brasil, não era uma escravidão onde pudesse ser prejudicado a pessoa, ela não poderia ser ferida, porque se ela fosse ferida, ela deveria ser solta pelo seu senhor. Se ela se casasse ali, o senhor poderia lhe dar esse espaço também depois. O escravo, muitas vezes, depois de liberto, ele poderia ser liberto, ele poderia dizer assim: não, eu não quero ser liberto, eu quero servir ao meu senhor. Então, chegava-se à eira da porta, ou ao solavo da porta, e furava a orelha desse escravo como representante que ele queria ficar escravo ali com o seu senhor. E eles muitas vezes já tinham constituído família e ficavam ali vivendo junto com o seu senhor. Mas o que a Bíblia nos diz a respeito desta mulher? Então, essa mulher já está num outro período da história, já está em um período sob o chamado do profeta Eliseu, não mais do profeta Elias, que está na história de Obadias. Mas essa mulher está recorrendo a Eliseu e dizendo: olha, o meu marido, né, servia o Senhor e foi fiel a Deus, e agora vieram os credores e querem levar os meus filhos para escravidão, querem levar os meus filhos para que essa dívida fosse paga. Então, o que o historiador Flávio Joséfo ele está
querendo dizer é que Obadias, durante esses 3 anos e meio, de período de seca, ele tenha sustentado esses profetas a ponto de estar endividado por cuidar dos profetas. Porque imagine, sustentar. A gente fala muito assim, aqui em casa eu tenho 3 meninas, né, 3 filhas. E não é fácil uma casa com 3 crianças você sustentar, você cuidar. Agora imagina como que Obadias teve que sustentar e cuidar 100 profetas do Senhor. Alimentar 100 profetas, 100 pessoas. Imagina alimentar 100 pessoas durante 3 anos e meio. Será que Obadias teria condições de fazer isso de maneira... teria riqueza suficiente? Porque além de um período de dificuldade, era um período de fome, um período de escassez, e Obadias está aqui sustentando esses profetas, e a palavra do Senhor nos diz que ele sustentou com pão e água durante esse período. Então Obadias fez o seu plantio durante a vida. Ele trabalhou e provavelmente ele tenha realmente se endividado com essa situação, de estar ali sustentando esses profetas, mas como ele temia o Senhor, ele atendia ao Senhor, ele cuidava da obra de Deus, ele cuidava daqueles profetas, um anônimo que não deixou nada escrito, que não teve um ministério divulgado, que não era alguém que estava profetizando ao povo, mas era alguém que foi tremendamente usado nas mãos de Deus. Que talvez quando o profeta Elias achasse que não tem ninguém mais clamando, Obadias estava sustentando os profetas para continuar clamando e talvez até intercedendo por Elias. Então nós temos alguém que plantou no reino de Deus. E todo plantio, e há uma lei, e o que a palavra do Senhor nos fala aqui, quanto à lei da semeadura, todo plantio terá uma colheita. E aqui nós vemos que quando Obadias plantou no reino de Deus, Deus deu para ele a restituição, e essa restituição ela não ocorre somente, ou não ocorre neste período, talvez, porque a Bíblia não nos diz de que maneira que Obadias morreu, se ele foi morto por Acabe, ou o que aconteceu com ele. A Bíblia não diz nada a respeito de Obadias mais, mas diz a respeito dessa viúva, e que o marido dela temia o Senhor, e agora os seus filhos estavam sendo levados para pagar as dívidas da família como escravos, e ela vai então recorrer ao profeta Eliseu. E Deus, como sempre paga a conta, Ele não deixa dívidas para conosco. Aquilo que você faz na obra do Senhor em temor, em amor, pela obra de Deus, Deus restitui. O que você planta no reino dos céus, o Senhor restitui, a colheita virá. Obadias talvez não viu o resultado imediato na vida dele, para ele, naquele momento, para a sua família, do que ele estava fazendo, do que ele estava plantando no reino de Deus. Mas a sua geração, os seus filhos gozaram do resultado do trabalho do seu pai. Aquilo que ele plantou, aquilo que ele cuidou, aquilo que ele zelou na obra de Deus, Deus restituiu e retribuiu lá na família dele, com os filhos dele. Então vocês imaginem que a palavra do Senhor nos diz que eu sou o Deus que abençoa até 1000 gerações. É esse Deus que faz a bondade e a justiça até 1000 gerações. Aquilo que nós plantamos no reino dos céus, os nossos descendentes vão estar colhendo. Nossos descendentes vão estar colhendo o que nós estamos plantando hoje no reino de Deus. Os filhos de Obadias, a família de Obadias, puderam receber a restituição daquilo que Obadias plantou no reino de Deus durante a sua vida. Aquilo que ele fez, aquilo que ele zelou, que ele cuidou por aqueles 100 profetas de Deus, o Senhor cuidou da família dele quando ele não estava mais ali. Cuidou daquela família, e a Bíblia diz que o que aconteceu com aquela viúva foi que o profeta Eliseu mandou que ela buscasse, mais vasilhas vazias na sua comunidade, e ali daquelas vasilhas que ela orasse sobre si, deitasse o azeite, e o Senhor multiplicou. E quando não havia mais vasilhas para encher, então o azeite cessou. E aí o profeta diz, então agora você vai e vende, paga a tua dívida e vive do resto. Então como Deus é maravilhoso. Ele não se esquece daquilo que nós plantamos na sua obra. Ele não se esquece daquilo que nós fazemos na sua obra. Ele não se esquece daquilo que nós fazemos em temor a Deus. Aquilo que Obadias fez em temor ao Senhor, que a palavra do Senhor nos diz que ele temia o Senhor desde a sua juventude, aquilo que Obadias fez, temendo a Deus, cuidando da casa de Deus, zelando pela casa de Deus, Deus restituiu e recompensou lá na sua geração seguinte. Não ficou dívidas para ser paga. Não ficou mais nada que ficasse em dever. Não, Deus restituiu, restaurou e trouxe e cuidou da família de Obadias quando Obadias não estava mais presente. Então
Então, para nós fica um grande ensinamento da palavra de Deus, o quanto que o Senhor se importa daquilo que nós fizemos por amor a Ele. Aquilo que você faz por amor a Deus, aquilo que você planta no reino dos céus. O Senhor sempre dá a colheita daquilo que você faz na obra de Deus. E talvez você não está sendo visto pelo aquilo que você está fazendo, mas Deus vê e recompensa. Talvez você não está recebendo mérito, e assim como Obadias, que não foi alguém relevante, não tem uma profecia específica a respeito dele, não tem a não ser aqui esse pequeno trecho que fala a respeito de Obadias, não temos muitas coisas mais a falar sobre ele, não sei, o registro histórico de Flávio Josefo. Não temos muito ao que falar sobre ele, não temos muito a falar sobre a personalidade dele. O que eu tenho a entender deste homem é que foi um homem extremamente temente a Deus. E porque ele temia a Deus, ele cuidou daqueles 100 profetas quando Jezabel estava por persegui-los. Ele cuidou daqueles 100 profetas quando aqueles profetas não tinham alimento. Ele cuidou daqueles 100 profetas arriscando a sua própria vida, porque se ele fosse pego por Acabe, com certeza ele seria morto. Mas o temor que ele tinha do Senhor era muito maior, o amor que ele tinha pela obra de Deus, pelas coisas de Deus era muito maior. E Deus restituiu toda a ação de Obadias lá na sua geração seguinte, lá os seus filhos, quando estavam sendo levados por escravos. Deus se lembrou daquele homem, aquele servo do Senhor que serviu a Deus com temor, com amor, com justiça e cuidou da sua família, cuidou dos seus filhos, cuidou da sua esposa, porque estava numa situação tremendamente difícil. A mulher de Obadias se encontrava numa situação difícil. Primeiro porque ela era uma viúva e nós sabemos que a viúva neste período ela não tinha direitos. Elas não tinham, não herdavam, não tinham condições, se encontravam em situações de absoluta miséria, muitas delas, e dependiam dos filhos, e geralmente era o filho mais velho que cuidava da mãe. Então agora os seus filhos também vão ser levados como escravos. Ela não tinha mais ninguém para cuidar dela, nem filhos e nem em situação que pudesse cuidar da sua vida. Mas Deus, como todo o trabalho que nós fizemos na sua obra, não fica em vão. Tudo que você faz, tudo que você oferta, tudo que você cuida pela obra de Deus, sempre haverá uma restituição. Deus retribui aquilo que nós fizemos em amor. E aí a palavra nos fala, né, a respeito da colheita, do plantio, da semeadura, tudo que nós semeamos no reino de Deus, haverá uma colheita no seu tempo. Talvez muitos de nós hoje não consigamos ver o resultado de uma vida na obra do Senhor, de uma vida de um plantio. Às vezes, e muitas vezes eu mesmo me deparo pelo trabalho que muitas vezes fizemos e parece que não tem aquele efeito, não tem aquele resultado imediato como a gente imagina que deva ter. Mas lá no futuro, passado dos anos, quanto Deus te traz, quanto que o Senhor te mostra que aquele trabalho que você fez, ele foi efetivo na vida de alguém, ele surtiu efeito na vida de alguém, Deus trabalhou naquela vida e como o Senhor retribui na tua vida aquilo que você faz. E tudo que nós fizemos em amor a Deus, há uma retribuição. Não pelo que você fez, Obadias na verdade fez no secreto. Ele não fez algo para ser mostrado, porque se ele fosse feito algo para ser mostrado a todos, ao rei Acabe, ele seria morto. Ele fez algo no secreto para Deus. E Deus o recompensou, Deus cuidou da sua família, Deus cuidou da sua casa, Deus cuidou dos seus filhos, Deus cuidou da sua esposa. Mesmo ele não vendo o que Deus fez pelo intermédio da sua vida, Deus o restaurou. Deus trouxe a retribuição daquilo que ele fez. Então, muitas vezes na nossa vida nós não estamos vendo o trabalho que nós estamos fazendo, talvez, ou a oferta que você tem feito, ou aquilo que você tem investido no reino dos céus. Aquilo que você investe para Deus, não pensando em o que eu dou, Deus tem que me dar de volta. Isso, infelizmente, é ligado muito à teologia da prosperidade, que a partir dos conferencistas norte-americanos, a década de 80, surgiu muito e veio com muita força para o Brasil, linhas teológicas que dizem o seguinte, que você oferta para Deus, dá no reino dos céus, o Senhor vai te retribuir, ou vai te restituir, ou você vai ganhar muito mais do que aquilo que você deu. E a palavra do Senhor, ela não nos fala sobre isso, mas fala a respeito da retribuição daquilo que você faz por amor a Deus. A questão está, qual é a minha motivação em trabalhar no reino de Deus? A motivação de Obadias era o temor do Senhor. E ele fala,
porque eu temo ao Senhor e porque temo o Senhor desde a minha mocidade. A motivação de Obadias era fazer algo para o reino de Deus, para o Senhor. Deus retribuiu aquilo que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele fez em amor a Deus, porque ele fez no temor do Senhor, porque ele fez pensando naquilo que Deus poderia estar agradando ao Senhor e não pelas bênçãos que o Senhor poderia lhe dar. E Deus abençoou a sua vida, a sua família, mesmo quando chegou um momento onde não havia essa possibilidade de ele ver o resultado. Talvez muitos de nós não vejamos a extensão do resultado daquilo que você tem semeado no reino dos céus. Aquilo que você tem feito, talvez nós um dia vamos partir desta terra e talvez não vejamos a dimensão do trabalho que você tem efetivamente feito. Mesmo que você não esteja ocupando um púlpito, mesmo que você não esteja sendo publicado, mesmo que você não esteja num destaque, mas aquele trabalho que você fez no temor do Senhor, aquilo que você semeou, aquilo que você investiu, aquilo que você ofertou na vida de alguém, aquilo que você ofertou para a obra de Deus, Deus restitui, retribui e por muitas gerações ainda se haverá de receber as bênçãos do Senhor, porque um dia alguém tomou uma posição na obra de Deus, na casa do Senhor, de fazer algo em prol da obra do Senhor, de fazer algo para o Senhor, mesmo não pensando na retribuição imediata, mas fazendo algo pelo temor do Senhor. Amém?